Eu gosto de dizer que o tarô ele é uma linguagem de símbolos e códigos, muito deles existente em todos os arcanos, seja nos arcanos maiores como nos arcanos menores. Você consegue identificar algum desses códigos dentro dos arcanos maiores? Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e hoje nós vamos decifrar algum desses códigos dentro dos arcanos maiores, a começar pela carta do arcano zero, o louco. Se a gente observar essa carta no primeiro momento, a gente tem uma sensação, e eu sempre digo, né, quando você analisa os arcanos maiores, analisa o todo, né, a cena, como uma obra de arte. Exatamente qual é a sensação que você tem quando você vê uma reprodução da Mona Lisa? Qual é a sensação que você tem quando você vê uma reprodução do Grito, do Edvard Munch? Ela traz uma sensação, ela transmite algo para você. Então a carta no primeiro momento, ela traz essa sensação de algo bom, algo ruim, mas você tem essa sensação. Fora isso, gente, a carta é constituída exatamente de tijolos. Como seria isso? Quando você olha para uma parede de alvenaria, toda rebocada, bonitinha, pintada, né, bem decorada, com uma tela, com um quadro, você sabe que é uma parede e que ali atrás de tudo isso existem tijolos. E quando você olha para uma carta dos arcanos maiores, ou enfim, uma carta do tarô, você precisa entender que ela também é constituída de tijolos, só que os tijolos são símbolos. A começar pela carta aqui do louco, nós podemos assim de imediato observar quatro. Nós temos o sol vazio, nós temos a trouxa pendurada, nós temos ali a flor branca na mão dessa figura e nós temos o cachorro. Então, a começar aqui pelo sol, nós podemos dizer que esse sol vazio, o significado dele é um mundo ainda a preencher. Ele tem muito ainda para preencher, ele só está começando. Se nós olharmos ali para as trouxas, nós podemos dizer que o louco ele é uma pessoa desprovida de bens materiais. Ele tem muito pouco, né? Ele está começando a jornada agora e ele não precisa de muita coisa. Por isso ele só tem uma trouxa pendurada. Se nós olharmos aqui a flor, ela não só representa o mundo vegetal, como ela representa a pureza, por isso que ela é branca. Ele não é uma pessoa, se fosse vermelha, né, representaria o amor, a paixão. Mas ele ainda é ingênuo, ele ainda é puro. O sol ainda está vazio. Então a flor ela é branca porque ela representa essa pureza, além, claro, que do mundo vegetal. A figura do cachorro representa que ele nunca vai estar só. Mesmo que ele não esteja ao lado de uma outra pessoa, né, de outro ser humano, ele nunca vai estar só. Além do cachorro representar também um mundo animal, ele representa esse lado espiritual que, seja qual for a sua caminhada, você não vai estar sozinho. Então, sempre quando a gente analisa uma carta, ela é muito rica de símbolos, ela é muito rica de sinais. Agora nós temos aqui o outro, nós temos o mago. O mago é uma outra figura que também traz muitas referências, muitos símbolos. Mas hoje eu quero falar em especial a esse bastão que ele aponta para cima. Então ele segura com a mão direita um bastão apontando para cima e com a outra ele aponta para baixo, né? Isso quer dizer que ele vai iniciar a sua jornada acreditando na existência de um mundo espiritual como um mundo material. Ele se encontra no mundo material e ele pede que o mundo espiritual não abandone, esteja com ele. Fora ali todos os elementos que nós podemos observar na mesa, o jardim existente com flores vermelhas e lírios brancos, a capa, né, vermelha e a roupa, a túnica branca. Ali nós temos a existência, né, do espiritual com o material, com a existência real que é o sangue da cor vermelha. Então são muitas referências, mas como os arcanos maiores representam a nossa evolução, eles representam tudo aquilo que nós fazemos e existimos, até a gente entender qual é o nosso papel no universo, ele traz essa relação do mundo. Ele faz exatamente a ponte do mundo espiritual com o mundo material. Fora os outros elementos que, num outro momento, a gente vai falar sobre isso. Temos também a carta da sacerdotisa. Alguns dos meus alunos perguntam por que existe uma coluna escura e uma clara e quais são os significados da letra B e da letra J.
Lembrando, gente, que a sacerdotisa é uma outra carta muito rica em símbolos. Tem o chapéu com as fases da lua, nós temos aqui a Torá, nós temos os pés dela coberto, temos o chifre embaixo, temos um manto, um véu atrás dela, temos a semente de romãs, nós temos a água. Mas hoje nós vamos falar qual o significado da letra B e da letra J. Então essas são as colunas do Templo de Salomão. E a coluna clara e a coluna escura representa a nossa consciência e a nossa inconsciência. E a coluna B representa Boaz. E o J, que é Hashim, quer dizer o claro e o escuro, o certo e o errado. É a voz da sua consciência. A sacerdotisa, ela tem muito dessa ligação da consciência, né? Do sexto sentido. Então essas colunas é como se fosse aqueles desenhos animados, onde tem a figurinha ali falando pro personagem, né? Faça, que é o diabinho, o lado escuro, Boaz. E o anjo, claro, falando, não faça, não faço, claro, o lado branco, Hashim. Então você tem que ouvir a voz da sua consciência. Você tem que ouvir o seu sexto sentido, porque todos os atos dentro da sua vida é você quem decide, é você que toma. Então esse B da coluna preta é Boaz, né, o inconsciente, o lado escuro do ser humano, e Hashim, a coluna branca, é a consciência, né, é o lado certo a ser seguido. Temos também carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz aqui, centenas de códigos aqui que você pode decifrar e ficar aqui numa carta dessa e responder várias perguntas para sua consulente com muitos códigos e símbolos que estão aqui. Mas hoje nós vamos falar da coroa, né? Nós temos aqui a coroa, vamos pegar dois símbolos, a coroa e o escudo. A coroa, vocês podem observar que elas possuem 12 pedras, que representam os 12 meses, os 12 signos, os 12 planetas. E quer dizer, a Imperatriz, ela detém o todo, né? E aqui o escudo, gente, que representa na Imperatriz, ela quer dizer o seguinte, que a arma para você enfrentar uma batalha é o amor. O escudo dela é o amor. O escudo dela é o querer bem, é o saber o que eu estou fazendo. Então, fora isso, gente, nós temos muitos outros símbolos, mas a coroa é exatamente isso. Ela representa os 12 signos, os 12 meses. Ela representa que ela é a mãe de todos, né? Ela é a grande progenitora. Temos também aqui agora o imperador, o arcano 5, o 4, imperador. O imperador, no primeiro momento, você olha e você vê que é uma figura de barbas brancas, então é uma pessoa mais madura, né, consciente. E nós temos aqui alguns símbolos, apesar de não parecer tantos, mas tem dois gritantes aqui, que para mim são as cabeças, né, de ovelhas, e a coroa. Aqui, gente, nós temos que entender o seguinte, que o imperador, ele tem essa coroa com 5 pontos, que representam os 5 elementos. Por quê? Porque para ele ser vencedor, ele precisa ter a consciência do mundo mental. Ele precisa saber do porquê ele briga, do porquê que ele tem as batalhas, o mundo emocional, né, para defender o seu reino, o seu povo. Ele precisa ter a energia de estar sempre disposto a defender o seu reino, o mundo de fogo, a energia, paus. E ele precisa também conquistar, manter o seu povo suprido, né, o mundo material. E é claro que o quinto elemento seria o mundo espiritual, que ele também acredita em algo. Ele é a representação de Deus na Terra. Então ele está ali para proteger o seu povo. E a cabeça, as 4 cabeças, representa, gente, o signo de Áries, né? Que é o signo do imperador. E o signo de Áries representado por essa cabeça. E ela tem a ligação com o planeta Marte, que é o planeta guerreiro. Então o que acontece? O imperador, ele vai ser sempre aquele disposto a ir para a guerra, para defender os seus.
Então, fora o trono, fora a cor vermelha da túnica, o que mais nós temos ali? A armadura, né, que você pode ver ali pelas botas. Então, gente, sempre que você for analisar uma carta, um dos erros que eu sempre falo para os meus alunos, que eles no primeiro momento, quando eles viram uma carta, eles já querem logo dar uma resposta. E você não tem esse compromisso de, a partir do momento que você vira a carta, você já falar o que ela quer dizer. Você precisa olhar para a carta. Porque o tarô, ele tem muito mais respostas do que perguntas. E é por isso que eu sou muito contra as palavras-chave. E eu vejo colegas dizendo que é importante. Eu respeito a opinião, mas não concordo. Por quê? Quando você fica condicionado a uma palavra-chave, sempre que houverem perguntas diferentes, você vai sempre trazer aquela resposta condicionada àquela palavra que você decorou. Não faz sentido. Então, as cartas, quando você vira mediante uma pergunta, você olha. Então você vê aqui a cena, o que é que ela transmite para você. Quais são os elementos que compõem a cena? Qual é o detalhe do detalhe constante aqui? Aqui nós temos o arcano 5, o Hierofante, também conhecido como Papa. Duas coisas aqui me chamam muita atenção que as pessoas quase não percebem. Primeiro que a gente olha o Papa sentado numa posição de destaque, né, com a mitra, a cruz com 3 níveis, o manto vermelho, as colunas do templo de Salomão, que já são fixas, sólidas. Mas então a gente vê que tem 2 pessoas ajoelhadas. Isso quer dizer que ele é detentor do conhecimento, já que essas pessoas estão ajoelhadas ouvindo o que ele tem a dizer. Mas o que me mostra isso é as chaves de São Pedro. É as chaves que estão aqui embaixo. Quer dizer, a chave para você vencer qualquer coisa na sua vida é o conhecimento. E uma outra coisa que eu gosto muito, que isso já me ajudou muito quando eu vou responder alguma coisa e que me chama a atenção no momento, são as sapatilhas. Se vocês observarem, umas sapatilhas bem discretas com o sinal da cruz. O que quer dizer? Você pode vencer tudo quando você caminha na fé, quando você acredita naquilo que você está fazendo. Você chega até onde você deseja. Então, todas as perguntas, ela tem uma resposta contida dentro de um código. Muitas vezes, quando vem uma pergunta, você vai olhar, você vai entender que a resposta está na mitra, que é esse chapeuzinho aqui de 3 níveis, que representa o mundo mental, o mundo espiritual e o mundo material. Então, muitas vezes a resposta está na mitra, muitas vezes a resposta está na sapatilha, outras vezes está na roupa. Então, são vários os códigos que você precisa ir decifrando. Agora, o que nós temos aqui? O arcano 6, os enamorados. Temos um anjo com 2 figuras e aqui nós temos vários símbolos, né? Mas é claro você observar que nós temos aqui o fruto proibido, né? A maçã atrás da mulher, que é a grande responsável pela queda de Adão e Eva do paraíso, e nós temos a árvore aqui pegando fogo, né? Que é a árvore da libertação, que libertou os hebreus da escravidão do Egito, né? São a sarça ardente. Então, são representações que muitas vezes você não percebe quando você olha no primeiro momento, mas tem tudo para dizer. Se nós temos aqui o fruto proibido e a árvore de fogo, isso quer dizer o quê? Fazer uma escolha. Então essa carta traz referências afetivas, ela traz referências materiais, ela traz muita referência espiritual, mas o maior objetivo dela é dizer que você precisa fazer uma escolha. Seja qual for, seja a escolha doce, fácil do fruto proibido, ou seja a escolha difícil, né, da árvore da sarça ardente, que está lá contido no Êxodo, fala disso, né, fala dessa árvore de fogo que libertou os hebreus da escravidão do Egito. Mas ela traz essa referência para você fazer a escolha. Temos mais aqui também, carta do carro, arcano 7. Uma outra carta, gente, muito rica de símbolos. Temos muitos. Temos aqui as esfinges, temos o pomodoro, temos o bloco de concreto. Nós temos aqui
o dorsal cheio de estrelas, nós temos a roupa do condutor cheio de símbolos, observamos que ele não tem rédeas. Então, hoje eu vou falar para vocês por que, que ele segura um bastão e não as rédeas. Porque a vida de leve não tem nada. E quando você observa aqui duas figuras, né, uma clara e uma escura, exatamente como lá na carta da sacerdotisa, aqui quer dizer o seguinte: seja qual for as suas escolhas, você sempre vai encontrar as forças opostas, né? Vai sempre haver aquela força de tração, de você querer fazer e algo que impeça você. Isso quer dizer que a vida é cheia de obstáculos. É exatamente como uma estrada, cheia de subidas e descidas. Mas por que que ele não tem rédeas, chicotes para fazer com que essas esfinges carreguem essa carruagem? Porque não seria um instrumento de controle que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Ele tem um bastão porque o que a gente precisa na vida é de equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, você consegue superar todos os obstáculos da sua vida e você chega onde você deseja. Então, fora a dezenas de símbolos que tem aqui, uns nesse momento agora que eu faço questão de mostrar para vocês, é o bastão que ele tem na mão, que é para que ele tenha equilíbrio e saber exatamente o que ele quer para poder vencer os obstáculos e chegar exatamente onde deseja. Carta da Força. Aqui, se você olhar, vocês falam: nossa, mas a carta da força, temos muito poucos elementos, né? Nós temos aqui um leão, uma mulher com uma coroa de louros na cintura e segurando o leão. Nós temos a Lemniscata. Isso aqui quer dizer o seguinte: essa Lemniscata é o símbolo do infinito. Então vamos nos conter aqui. Então quer dizer o seguinte: ela pode deter e ter o poder sobre os 4 elementos, mas ela precisa, antes de qualquer coisa, dominar a fera interior que há dentro dela. A partir do momento que ela consiga entender e saber o que ela quer para a vida dela, existe um mundo de possibilidades. Mas antes dela dominar qualquer elemento do universo, ela tem que dominar a si mesma. Então, temos aqui a roupa branca, temos aqui a paisagem, mas o símbolo que me traz maior é a Lemniscata. Então, sempre vai haver símbolos, sempre que você olhar para uma carta. E isso aqui nós estamos nos arcanos maiores. Quero trazer para vocês depois também, numa outra oportunidade, os arcanos menores. Mas sempre vai haver códigos e símbolos que trazem respostas. E respostas para tudo. Para as questões amorosas, para as questões materiais, para as questões pessoais. Sempre vão haver respostas. Nós temos aqui o Eremita, arcano 8. É uma outra carta que, se vocês olharem, não tem muitas referências de códigos, né? Vocês falam: nossa, mas é só um homem com um varão, uma lanterna. Mas aqui temos poucos elementos, mas elementos assim fortes. Então a gente percebe que é uma pessoa madura, segurando um cajado, e na outra mão, né, na mão direita, a lanterna. E dentro da lanterna tem uma estrela. O que essa lamparina traz? Ela representa que ele tem a mente brilhante. Isso quer dizer, gente, que não existe luz no fim do túnel. Esse ditado que, quando alguém fala para você, né, tá difícil, mas se acalme, existe luz no fim do túnel. Não existe. Sabe por quê? Porque o eremita diz que a luz que você precisa, ela está dentro de você. É a luz da consciência. Claro que o varão é tudo o conhecimento que ele tem no que ele se apoia. Então ele se apoia no conhecimento, em tudo que ele já viveu. E ele sabe que a luz que ele precisa está dentro dele. Então, gente, você veja que a carta do carro tem centenas de códigos. A carta do eremita tem 2 ou 3 códigos. E ela diz muita coisa. Então, isso tudo vai de você olhar para a carta mediante aquela pergunta e entender o que ela está dizendo para você. Porque o tarólogo, gente, ele é a ponte do tarô com o seu consulente. Não tem tarolês, não tem
não existe mágica. Você entende os códigos e quando você faz uma pergunta que é o que o seu consulente precisa saber e você abre a carta, você tem que fazer a leitura das mensagens, dos códigos que está aqui e passar para o seu cliente. Então você é a ponte do conhecimento do tarô com o seu consulente. E é por isso que você olha para a carta e tenta decifrar os códigos. Aqui nós temos o arcano 10. Outra carta que tem muitas referências. Temos aqui os 4 evangelistas. Nós temos aqui os 4 símbolos fixos. Nós temos aqui 2 mitologias gregas. Nós temos aqui vários símbolos alquímicos. Nós temos aqui nuvens que falam do universo mental. Nós temos aqui a esfinge que fala do enigma da esfinge. Decifra-me, eu devoro-te. Mas nós vamos ficar aqui nesses símbolos exatamente aqui dentro. Nessa roda interna. Aquela roda do meio representa o espiritual. E os outros 4 símbolos alquímicos, eu até anotei aqui para não esquecer, que é enxofre, mercúrio, água e sal. São esses 4 aqui, ó. Enxofre, mercúrio, água e sal. Que representa o indivíduo, o corpo, o espírito e a mente. Então essa carta traz muito, porque vivemos uma constante da nossa vida. Nós vivemos ciclos. A cada dia que você acorda é um ciclo novo, é um dia novo. E essa movimentação dessa mola só depende de você. E se você não fizer por onde, você vai se manter naquela situação do qual muitas vezes você não é feliz. Então isso quer dizer que no mesmo momento que a cobra tifon aqui afunda você para baixo, Hermanubis leva você para cima. Mas essa engrenagem depende de você. Depende exatamente do indivíduo. E sem contar vários outros símbolos, os 4 evangelistas que falam do nascimento, da peregrinação, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Que a ressurreição está aqui no símbolo de escorpião, representado pela águia. Que vocês sabiam que a águia é o único animal no planeta que consegue olhar diretamente para o Sol. Porque então, como ela consegue exatamente olhar para o Sol, ela representa a ascensão de Cristo aos céus. Referências bíblicas dentro dessa carta. Então são muitas os símbolos. Então, fez a pergunta, vira a carta e tenta entender. Uma outra aqui, carta da justiça. Carta da justiça é uma carta que, se vocês olhar, vocês vão também dizer, mas Bob, tem poucos símbolos, né? Tem uma espada que corta dos 2 lados, uma figura com uma coroa muito simples, perto da coroa da imperatriz, do imperador, e nós temos a balança que representa o símbolo de Libra, né? Da justiça e da igualdade. Mas nós temos algo aqui atrás muito sério, que é o manto roxo, que está atrás da carta, atrás da figura da justiça. Está preso em 2 colunas sólidas. Quer dizer que é o seguinte, ela é muito imparcial, e ela é cega e ela é surda, mas ela tem muita compaixão. Então aqui, ó, esse manto roxo representa a compaixão. Que por mais que algo que você tenha feito não seja o certo, ainda assim a justiça vai agir com compaixão em relação a você. Então, gente, se você olha para uma carta dessa, dependendo da pergunta, quando você faz a pergunta e vira a carta da justiça, claro, dentro de uma jogada, dentro de um método, seja de uma carta, 3 cartas, uma mandala, você vai olhar para tudo. Muitas vezes as colunas vão ser a resposta da sua pergunta. Muitas vezes vai ser somente a coroa. Nesse caso, muitas vezes vai ser o véu que está ali atrás. Né? Digamos que numa pergunta, sei lá, sua cliente pergunta para você, meu marido me traiu, não quero mais saber o que eu faço. Sai essa carta e o que mais salta aos olhos é o manto atrás da figura da justiça, que fala de compaixão. Então, sempre você vai ver as cartas que estão ao lado, obviamente, mas você vai a partir dessa premissa.
desses códigos que você vai olhar e vai te chamar a atenção. Temos aqui agora o arcano 12, o pendurado. Outra carta que, se você olhar, não tem muitas referências, mas tem sim. Nós temos uma coroa que mostra o quanto ele é iluminado. Nós temos ele numa posição que, se vocês observarem, não é uma posição de agonia. Ele até aparentemente está numa posição confortável. Mas nós temos também aqui os pés, né? Um dos pés preso, amarrado. Então, são muitas referências. Essa que eu trago para vocês é que as pernas e os braços, né? Ele está em entendimento com a sua razão e a sua emoção nesse primeiro momento. Por quê? Porque a carta do pendurado, ela fala dessa inércia, né? Da não ação. Porque muitas vezes você precisa parar para saber o que está acontecendo. Então, você não tem que se movimentar. Ocorre que, se você permanecer nessa posição, você começa a ver o mundo de cabeça para baixo. E assim fica a sua vida. Mas quando você entende que você está nessa posição por uma razão e por uma emoção, está tudo certo. Então ele não está numa posição de agonia. Mas digamos que vocês olhem, e o que mais chama a atenção de vocês não é a coroa, não é a posição, é a corda. É porque a mensagem que vem para você é exatamente essa: se liberte, né? Se desprenda, se solte, solte as amarras que te prendam, para que você possa olhar o mundo exatamente como ele é. Então, são milhões de respostas. Eu digo para vocês, numa carta que, inclusive, é essa próxima que nós vamos falar, que você vem com uma palavra-chave, a carta da morte, fim. Tá, então digamos que a sua consulente pergunta para você, tarólogo, eu estou pensando em pegar meu acerto, meu 13º, e comprar um carro novo. Sai a carta da morte? Não, fim. Não compre porque não vai dar certo. Ah, tá. Ah, consulente, tarólogo, eu estou pensando em né, estreitar a relação com a minha noiva. A gente já está noiva há muito tempo. Eu a amo, é uma pessoa que eu gosto. Sai a carta da morte? Não, fim. Como assim, gente? Então, não dá para ficar preso às palavras-chave. Carta da morte. Carta da morte tem muitos símbolos, como a carta do carro, né? E a carta da morte no tarô, as pessoas ficam um pouco assustadas, principalmente quando as perguntas são questões de saúde. Mas ela é uma carta assim revolucionária, e eu amo essa carta, como gosto muito da carta do diabo. Mas a carta da morte, ela fala para você o seguinte: vamos observar o detalhe do detalhe. Então nós temos muitas referências aqui: coroas, um rei caído, uma criança, um bispo, né? O cavaleiro aqui, que é uma caveira numa armadura. Temos ali o rio, e o rio lá no fundo, gente, nós temos 2 colunas e um sol. O que isso quer dizer? Que existe vida após a morte. E eu não estou falando aqui que, se você morrer, você vai reencarnar. Não, é que existem soluções para os seus problemas. É que para tudo existe solução, nem tudo está perdido. Mesmo que seja um caso grave, ainda assim existe esperança. Então, ao contrário daquelas palavras-chave que condicionam a carta da morte como uma carta ruim, pelo contrário, ela é um sopro de esperança. Ela fala: olha, não importa quem seja, rico ou pobre, nobre ou plebeu, uma pessoa ateu, uma pessoa religiosa, existe soluções para todos. Basta você acreditar. E daí, claro que você vai decifrar os outros códigos e entender o que mais tem de informação mediante a pergunta que você fizer. Mas essa é a carta que diz: a morte não é o fim. Que isso que você está passando é só uma fase. E que existe outros caminhos, soluções e muito mais do que você possa imaginar. Então, que o seu sofrimento, ele é passageiro. E ele vem para todos. Não é uma exceção. Você não precisa dizer: nossa, isso acontece comigo. Não. Ele acontece com os nobres,
com as crianças, com os adultos, com os mais velhos, com os mais ricos, com os mais pobres. Todo mundo passa por divergências na vida. Então não é uma exclusividade sua. Temos aqui uma carta que muitos dizem que é água de salsicha. Água de salsicha eu aprendi isso com meu mestre, que falava isso muito, né? Carta da temperança. O arcano 14. Também temos algumas referências aqui. Temos coroa, nós temos o glifo do sol na cabeça desse anjo, né? Que é um anjo hermafrodita, filho de Hermes e Afrodite, então por isso hermafrodita, que representa todos nós. Uma das coisas que a gente tem que observar é que tudo depende da pergunta que você vai fazer. Carta da temperança, as pessoas olham sempre aqui os pezinhos. Por que ela está só com a ponta do pé na água? Porque ela é um anjo que tem cautela. Então essa é uma carta que fala para você o seguinte: cautela. Quem tem pressa come quente, come cru, come frio, se afoga porque não sabe se esse rio é fundo. Então essa carta fala de cautela. Mas o que me mostra muito e que eu gostaria de falar para vocês hoje, que nós temos duas paisagens aqui. Uma paisagem aqui limpa, né, um caminhozinho, lá no fundo da montanha e um brilho, né, que vem de uma coroa. E nós temos também aqui uma vegetação mais densa. Isso mostra que nem tudo que brilha é ouro e que vivemos fases, né, vivemos momentos das nossas vidas. E vale lembrar que é preciso ter cautela, achando que a vida está ganha, que você é o grande vencedor, porque a cada dia é uma batalha. Hoje realmente você pode ser vencedor. Amanhã você pode não ter nada e ter que enfrentar a adversidade exatamente como antes. Então, além da carta trazer para você cautela, ela fala para você: lembre-se que hoje você pode estar bem, amanhã você não sabe. Então haja com cautela, seja consciencioso. Outra carta, temos aqui carta do diabo. Carta do diabo, gente, eu fiz um roteiro aqui porque tem muita coisa para falar, mas é claro que eu quero trazer algumas coisas só. E a carta do diabo do arcano 15 é uma carta enfadonha. E eu já disse isso antes. O diabo não é uma figura assustadora daquelas que todo mundo fala, o diabo. O diabo exatamente nos representa. Ele representa o pior que há em nós. A nossa vaidade, os nossos desejos, né, as nossas aventuras, a nossa soberba. Enfim, mas ele não é uma carta ruim. Ele é uma carta, né, que fala de desejos, de vontades. E fala para você, não é ruim ter ambição. Muito pelo contrário, ser ambicioso é saudável e faz parte da nossa evolução. Mas até que ponto você está disposto a ir pelos seus desejos, pelas suas ambições? Mas uma das coisas que a gente tem aqui para observar, que também nós temos aqui, olha, a fruta e o fogo. E nós temos as correntes. Então essa carta, exatamente essas correntes, fala para você: você está disposto a tudo pelos seus desejos? Você se dispõe a se tornar refém? Mas uma das coisas que me chama a atenção, que eu quero mostrar para vocês, é que ele levanta a mão. É essa mãozinha do diabo, que ela representa, né? Seja bem-vindo, venha para o mundo das ilusões. Mas ao mesmo tempo ele está em cima de um banco acorrentado, que isso não passa das meias verdades. Então, são vários os símbolos. A coroa, né? O pentagrama invertido, representando os desejos materiais exacerbados. Nós temos a mão dizendo: venha, seja bem-vindo ao meu mundo, venha ser o meu refém. Nós temos aqui essas duas figuras acorrentadas, presas, uma pegando fogo e a outra com os desejos. Então, até que ponto você está disposto a tudo? Desejar o reconhecimento, a conquista material, ele é muito digno e eu acho que faz parte de todos nós. Mas está disposto de forma exacerbada, né, sem limites para isso, então você precisa romper essas correntes. O que mais nós temos aqui? Uma outra carta riquíssima em detalhes. Carta da Torre. Essa é uma carta que é muito comum nas palavras-chave estar como derrota.
E vocês sabem que eu já fiz alguns cursos de tarô antes de me tornar quem eu sou. E lá no primeiro eu ficava, mas não pode. Eu lembro que no primeiro, até o baralho que eu comprei do curso, vinha com a palavra-chave aqui já escrito embaixo, né? Derrota. Mas não pode ser derrota, gente, porque se uma pessoa fala pra mim, eu conheci um boy e estou me apaixonando, o que será que o tarô tem pra me dizer? Eu olho e sai e derrota. Ah, tá. Bob, mas mandei o currículo para uma empresa, acho que vai dar certo, que eu sempre quis trabalhar lá, é a IBM, o que você acha? E derrota. Então tudo vai ser derrota quando sai a carta da torre? Não pode. Gente, eu fui entendendo, eu fui pesquisando, eu fui estudando, porque ser tarólogo é estudar sempre. E essa carta, gente, é uma carta que fala para você no primeiro momento, reorganização. Do jeito que está, não dá. Por quê? Como é que você vai colocar mais roupas na sua gaveta se você não organizar espaço para isso? Se você não tirar o que não serve? Se você não desapegar daquilo que você já não usa mais? Você só vai conseguir colocar mais coisas dentro do armário a partir do momento que você organizar o armário e tirar o que está dentro. Então não tem nada de errado. Mas são muitos os símbolos. Temos aqui o raio de Deus, temos a coroa caindo, temos figuras pulando da janela. Agora, o que eu vou mostrar para vocês hoje, como símbolo, são esses pontinhos aqui. De um lado nós temos 12, que representam os 12 signos, os 12 planetas, os 12 meses. Isso quer dizer que o que tiver que acontecer pode acontecer a qualquer momento. Você não está livre de sofrer uma derrota. E o outro, que são as chamas da árvore da vida, que representa o seguinte: por mais catastrófico que seja o seu problema, você não está só. Você vive num mundo material e espiritual. É hora de você se agarrar à fé, para que você levante uma nova fortaleza mais sólida. Então essa carta fala para você, através das chamas, que você não está sozinho, que você tem a força do universo com você. Então, por que os 12 signos, né? Porque se você não acredita em Deus, não acredita nos orixás, não acredita em nada, ainda assim, você tem a força do universo com você. Para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Para que você consiga literalmente abrir as suas gavetas, abrir espaço, para que o novo também venha. Então, gente, tem alguma coisa ruim na carta da torre? Muito pelo contrário. É uma carta de alerta que fala para você, se organize. Você precisa fazer isso. Todos nós fazemos isso. Outra carta. Carta da estrela. Arcano 17. Temos poucos objetos aqui, né? Nós temos a água, ela jorrando água de um lado para o outro. É uma figura que está nua, esse cabelo dourado lembrando a cor da estrela maior, que me faz crer que ela é nobre. Temos uma paisagem, considerando que nós viemos da carta da torre, que é a carta da organização, podemos dizer que a carta da estrela fala para você o seguinte: agora é hora de se despir, de se livrar de tudo aquilo que não te fez bem, que não te trouxe nada de bom, né, que ruiu lá na carta da torre. Começa por aí. Mas um dos símbolos que eu faço questão de mostrar para vocês, se vocês olharem, vocês não vão conseguir ver no primeiro momento, é o flamingo, lá atrás. Esse flamingo é a conexão sua com o mundo espiritual. É aquele que diz, você não está sozinha. Lembra na carta da torre? Das chamas e dos pontos representando o universo? E aqui vem o flamingo, o pássaro, que é um grande símbolo dessa ligação do mundo espiritual com o mundo material, que fala para você, eu estou com você. Você não está sozinha. Então não se envergonhe. Olhe para cima. Volte a brilhar como você sempre fez. Eu estou do seu lado. Pode ser o anjo da guarda. Pode ser um mentor espiritual. Pode ser a força maior do universo. Pode ser aquilo que ela acredita. Mas
ela não está sozinha. Então, quando vem uma pergunta, e digamos que vem uma pergunta assim, estou para receber uma proposta de trabalho e eu estou preocupado porque essa resposta ainda não chegou, está demorando mais do que eu imaginava. E eu olho essa carta e vejo esse pássaro, o que eu digo para ela quando eu vejo esse pássaro? Ele representa para mim o seguinte: então nesse momento, tenha mais fé numa força maior que vai te ajudar e fale menos disso para qualquer pessoa. Ouça mais e fale menos, porque o pássaro não tende a emanar os cantos e assoviar que você ouve de longe. Se ele está aqui e nesse momento ela está com medo de ela não receber essa proposta, então a mensagem é: fale menos. Ou melhor, não fale nada disso. Só ouça o que as pessoas têm para te dizer, até que se concretize. Então, gente, as cartas elas têm muitas referências. Carta da Lua, Arcano 18. A carta da Lua, primeiro, que é aquela carta que representa as ilusões, né, os desejos, mas não os desejos materiais, como na carta do Diabo. Mas essa é a carta que vem te atentar, porque você passou pela carta do Diabo, deixou tudo ruir na carta da Torre, se despiu na carta da Estrela, e agora vem de novo a carta dos desejos te tentar. Mas essas são vários os símbolos. Esses pontinhos amarelos representam a ovulação feminina, que em hebraico está dizendo sementes. Essas torres representam a posição da mulher ao dar à luz. E lá atrás tem um caminho que sobe as montanhas. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você tiver consciência daquilo que você deseja, você pode até enfrentar os obstáculos, mas você chega onde você deseja. Mas você precisa acreditar e estar consciente daquilo. Porque nem todos que riem para você, eles estão simplesmente querendo te mostrar os dentes. Porque nós temos as feras aqui, nós temos o lobo, nós temos o caminho. Então esse crustáceo nada mais é do que a consciência dela saindo desse lago escuro. Ela está tomando consciência e indo atrás daquilo que ela deseja. Então eu vejo aqui nas colunas que representa o seguinte: existe um novo caminho para nascer para você, uma nova vida, uma nova fase. Você só precisa acreditar, saber o que você quer, né, aonde você quer chegar e enfrentar os obstáculos da vida. E eles fazem parte da vida de todos. O que mais que nós temos aqui? Carta do Sol, Arcano 19. Carta do Sol é uma carta que nós temos aqui. Se na carta da Lua nós temos a ovulação feminina, aqui nós temos a masculina. Exatamente isso, gente. Esse raio representa os espermatozoides. Mas não é esse o símbolo que eu quero trazer para vocês. Nós temos aqui uma criança sentada num cavalo branco, uma bandeira vermelha, né? E nós temos os girassóis. Então o que acontece? O girassol, ele segue o Sol. E nesse caso o girassol está seguindo a figura. Por quê? Porque se as suas ideias e o seu propósito for nobre, a sua luz vai irradiar para todos. E é óbvio que o girassol vai seguir você, que você vai ser o raio de luz. Então, gente, você tem referência aqui, o Sol, que vem dizer para você o seguinte: o mesmo Sol que te bronzeia é o Sol que te queima. Nós temos aqui o cavalo, temos os girassóis, temos a bandeira, temos a pena na cabeça dele. Mas o símbolo maior para mim que eu vejo nessa carta, nesse momento, são girassóis virado para você, para a sua luz. Isso quer dizer que você tem luz, você tem brilho próprio, você tem força para fazer acontecer. Uma outra carta, gente, fabulosa, que ela é muito simples de códigos, mas é a carta que mais me emociona. Porque essa carta nós temos aqui um anjo tocando a trombeta do Apocalipse e esse zumbi se levantando. Qual seria aqui a referência aqui que nós poderíamos falar de códigos, né? Para mim, a trombeta. E essa trombeta está no livro do Apocalipse 21, que diz assim: levante, enxuga teus olhos,
Eu me emociono com essa carta. Você não vai ter mais dor e nem sofrimento. Então essa carta fala para você o seguinte: olhe para dentro de você. Olhe para os seus talentos. Não sofra mais. Você pode fazer a diferença na sua vida. Só você pode fazer isso. Levanta. Acorda para a vida. É uma segunda chance que você está tendo. Você é o escolhido. Todos nós somos, gente. Todos nós. Todos nós temos a capacidade de todo dia levantar e fazer diferente. Todos os dias. Então, um dos códigos mais brilhantes aqui dentro dessa carta, para mim, é a trombeta que anuncia: você não vai mais sofrer. Enxugue seus olhos. Isso está escrito lá no livro de Apocalipse 21. Então, gente, são muitas as referências. Então, se você fala, o seu consulente chega para você e fala: meu Deus, Bob, minha vida está difícil, eu estou desempregado, meu casamento está indo por água abaixo, eu virei o pária da família, eu tive um problema, me envolvi com uma relação extraconjugal, me arrependo, eu não sei mais o que fazer, minha vida acabou. Isso é essa carta fala para você: calma, acorda, levanta, reaja, faça diferente na sua vida, faça diferente. Todo dia é um dia que você tem a oportunidade de fazer diferente. Então, gente, o tarô ele é muito mais do que: será que ele pensa em mim? Será que ele vai voltar? Não. O tarô fala para você caminhos para você atingir aquilo que você deseja. Eu preciso de um emprego novo. Será que eu consigo? Vamos ver com o tarô o que você precisa fazer para chegar nesse emprego novo, para salvar seu casamento, para entender o que aconteceu na sua relação, o que está acontecendo com os seus filhos, o que está acontecendo com a sua vida. O tarô tem milhões de respostas. E por último, gente, temos aqui a carta do mundo, que é uma outra carta muito parecida com a roda da fortuna. Também nós temos os 4 signos fixos, nós temos os 4 evangelistas, né, estão aqui. Nós temos esse cordão aqui, esse festão de louro, que é símbolo de vitória, e temos uma figura hermafrodita, só que agora com 2 bastões. E o símbolo maior que eu trago para vocês aqui, para a gente decodificar, são os bastões. Lembra que na carta do mago, ele está com um bastão para cima, ligando o mundo espiritual com o mundo material? E agora ele tem 2 bastões. Por quê? Porque encerra-se um ciclo e começa outro. E a gente vive essa constante, você entendeu? Seja nesse plano material ou seja no plano espiritual, porque aqui, lembra-se que um dos bastões do mago, ele só tinha um, ligava o mundo espiritual, que nós temos 2 mundos espirituais. Esse que era do mago, que se encerrou, e esse que começa de novo. Então nós vamos viver uma constante evolução. A cada ciclo, a cada carta, a cada momento, você aprende. Começamos no 0, com o sol vazio. Chegamos na metade do caminho, onde a carta da justiça pergunta para você: o que você está fazendo é o certo? Será que você está seguindo o caminho daquilo que é justo e nobre? E nobre não venho falar de poderes materiais. Porque o mago liga o 0 liga até a justiça, da justiça até o mundo material. É o mundo espiritual, o mundo material. E para você chegar à sua evolução total, que é a carta do mundo, a justiça tem que te perguntar. Por isso que ela faz parte do ciclo, do meio. E assim são os arcanos maiores. Rico de símbolos, rico de códigos e com milhões de informações. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, deixe seus comentários. Siga nas redes sociais, que tem muito mais para a gente falar de tarô, ok? Beijo do Bob.